Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso poderoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em nossas mentes de forma que a gente possa continuar crescendo, sendo edificado espiritualmente, templos espirituais para a honra e glória de Deus. Amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia do estudo da nossa lição, já que amanhã estaremos recapitulando toda a lição, as 12 perguntas que nós estudamos durante toda a semana. Então, hoje, na sexta-feira, vamos ver as perguntas 11 e 12. Só relembrando que ontem, na quinta-feira, quando nós examinamos as perguntas 9 e 10, vimos que o apóstolo Paulo deixou bem claro que, ao apontar erros gravíssimos que estava tentando entrar na igreja cristã através de judeus religiosos, muito presos às tradições, aos costumes, ignorando a fé, ignorando a graça, né? Paulo deixou bem claro que com isso ele não tinha mágoa, ele não tinha raiva, ele não tinha nada contra os seus irmãos judeus. Ele diz que o desejo do seu coração e a oração dele era para que todos os israelitas fossem salvos, né? Paulo deixa isso muito bem claro, mostrando aqui o verdadeiro espírito da fé. Ele sabe que a luta dele não é contra a carne, não é contra a etnia, não é contra o ser humano, né? A luta de verdade, ela ocorre no espírito, contra principados e potestades. Por isso que Paulo, né, aprendendo com Cristo, não vê no ser humano uma ameaça, não vê no ser humano o inimigo, né? E Paulo, por motivo algum, ele teria qualquer algo contrário, né, um pensamento contra o seu próprio povo, os seus compatriotas, né? E então, na pergunta 10, nós vimos também quando Paulo deixa bem claro, e até ele diz bem claro, né? Ele pode testemunhar, ou seja, ele tem autoridade para testemunhar, né? Paulo fala assim, pois posso testemunhar, como que diz assim, eu conheço. Eu não estou dizendo porque eu ouvi falar, eu venho da cúpula dos judeus, eu conheço o que eu estou dizendo, né? Eu posso testemunhar, né? Ele diz que os judeus, né, os religiosos, tradicionais, presos à letra morta, presos aos antigos costumes, né, os antigos rudimentos é o termo que ele usa, eles têm zelo por Deus, mas que o zelo dele não se baseava no conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, que é um conhecimento espiritual. Eles estavam muito presos a um conhecimento gramatical, que Paulo chama de letra morta, né? Alguns hoje chamam de, né, compreender o sentido da mensagem à risca da letra, ao pé da letra, né? Como se usa hoje. Portanto, dando continuidade aqui, a pergunta 11, né, a primeira pergunta de hoje diz assim, ao confiar na sua etnia, ou seja, na sua própria carne, que erro estavam cometendo alguns judeus, né? Cometeram no passado e, obviamente, hoje cometem muitos, hoje não só judeus, né? Hoje tem muitos cristãos que repetem aí esse mesmo erro, está preso à letra morta, preso à tradição, defendendo uma placa de igreja, defendendo uma instituição, como um fanático, né? Defende o seu clube favorito do coração, né? Como se fosse uma competição, um irmão contra outro. Isso é um equívoco gravíssimo, né? O erro do passado que está muito presente na vida da igreja, dos religiosos no tempo presente. Romanos 10:3 diz assim, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, claro, não se submeteram à justiça de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que os da sua etnia,
Os judeus que tinham zelo, né, mas não era um zelo espiritual, né? Esses judeus que Paulo, os israelitas que Paulo orava por eles, que não tinha nada contra eles, né? Então Paulo está dizendo aqui claramente que eles ignoraram a justiça que vem de Deus. É como se eles buscassem a justiça naquilo que eles faziam, nas suas ações, nas suas obras, nos seus costumes. Eles achavam que eram justos porque participavam daquelas liturgias, daquelas comemorações, daqueles rituais, né? Muito preso à questão das ordenanças que estavam ali intrinsecamente ligado ao cerimonialismo do santuário, né? E muito ligado a isso. É como se eles pensassem assim: se eu matar meu cordeirinho do ano, já meus pecados estão tudo perdoados esse ano. Se eu participar da festa de Yom Kippur, participar daqueles 10 dias temíveis ali, ficar ali em jejum, né? Ficar sério, ficar meditando ali e tal, e dar uma de piedoso e ficar ali, né? Triste diante de Deus, Deus vai me perdoar e tal, e eu fico vivo no próximo ano, né? Ou seja, vivendo de aparência, mas não era assim. A justiça que vem de Deus, ela só vem pela fé. E isso não é uma invenção de Paulo. Lá no Antigo Testamento, já vem sendo dito isto, tanto nas cerimônias, tanto nos tipos, na pessoa de Abraão, Isaac, Jacó, né? José, Davi. No livro de Abacuque é muito claro, o justo viverá pela fé. Ora, isso não é uma coisa que Paulo inventou. As escrituras no Antigo Testamento já dizia isso. Paulo não diz nada de novo. O próprio apóstolo Paulo vai deixar bem claro. No capítulo 22 de Atos, ele vai dizer: olha, desde sempre eu sigo dando testemunho, tanto a pequenos quanto a grandes, não falando nada mais, além do que está escrito nos livros de Moisés e nos profetas. Paulo está dizendo: eu não estou pregando nada de novo, não. Se você é um crente evangélico e entendeu assim, é porque você não conhece as escrituras sagradas. Valeu o Antigo Testamento. Porque tudo que Paulo fala, tudo que Cristo fala, já está lá no Antigo Testamento. Então tem muita gente, né, que infelizmente não consegue enxergar isso porque não tem o devido compromisso com o exame da palavra de Deus. É um crente que vive de escutar sermão aí na internet ou na igreja e tal, né? Por isso que Paulo diz, ignorando a justiça de Deus, que vem da fé, os judeus procuraram a sua justiça em si mesmo, né? E não submetendo à justiça de Deus. Por isso que eles erraram, né? Estavam errados, e Paulo tem a obrigação de apontar o erro e apontar também o que eles devem fazer para se corrigir. Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta, a pergunta 12 da nossa lição, dando continuidade ao raciocínio, né, que Paulo vem colocando aqui no capítulo 10 de Romanos, mostrando claramente que um dos erros que a religiosidade dos judeus trouxeram na verdade, trouxe o juízo sobre a cabeça deles, que era, né, esperar a justificação na sua própria justiça. É como se eles não precisassem de Deus, né? É o que Paulo está dizendo aqui em outras palavras. Assim, não entendendo a necessidade da fé, a fé de Abraão, a fé de todos os que foram vitoriosos, né, desde o Antigo Testamento, e eles muito legalistas, né, praticavam 2 ou 3 rituais, mas o coração estava distante de Deus, né? Como diz a palavra de Deus, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim, né? Sempre está muito claro as escrituras, né? Aí na pergunta 12 diz assim: qual é o objetivo final da lei? O objetivo final da lei é você se tornar um legalista para dizer assim: ô Deus, ô Jesus, preste atenção, eu guardei aqui o mandamento não adulterarás, eu quero entrar no céu, viu? É assim? Esse é o objetivo da lei?
Ora, a lei é um dever do homem guardar. Quando o homem não guarda, ele se torna culpado, e se não se arrepender, confessar e abandonar, ele continua culpado e, obviamente, não poderá ser justificado e nem salvo por Deus, né? O papel da lei é outro. Qual é o papel da lei? Paulo vai explicar aqui. Romanos 10, versículo 4, Paulo diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Quem é justificado é o que crê. Não é aquele, mas eu guardei o mandamento porque eu creio. Ficou evidenciado ali a guarda do mandamento ou a fé? A fé. Até porque só quem guarda mandamento é quem crê. Quem não crê, não guarda. Quem não crê vai dizer sempre assim, ninguém pode guardar os mandamentos de Deus, é difícil demais, né? Embora Cristo dizendo que todos podem, João dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados, mas tem gente que diz aí porque realmente está sendo alienado por falsos pregadores, né? Falsos pregadores que ficam ensinando aí sobre religiões fáceis, religiões populistas, né? Igrejas que apresentam facilidades, né? Como diz assim, uma estratégia, né? Milenar, apresente dificuldades para vender as facilidades, ou seja, para enganar mesmo, né? É o que temos visto aí hoje em muitos casos. Então o texto diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo. Ora, você sabia que tem pastor que está dizendo que o texto aqui está dizendo que a lei findou em Cristo, ou seja, quando Cristo chegou, a lei quebrou. Não tem mais lei, não. Agora esse negócio de adulterar, você pode adulterar à vontade, que agora a lei não presta mais para nada. Matar, você pode matar porque a lei passou, não serve mais para você pode matar também. Olha só o que esses pastores estão ensinando por aí. Ora, o texto está dizendo aqui, ó, porque o fim da lei, aqui está dizendo, fim no sentido de objetivo. O objetivo da lei é levar você até Cristo, porque Paulo já disse isso aqui no capítulo anterior. Paulo já disse, olha, e vai dizer lá no livro de Gálatas também, porque a lei me serviu de aio quer dizer mestre, professor, guia, a lei me orientou, a lei me mostrou Cristo, a lei me revelou Cristo, a lei aqui, escritura, né? A palavra de Deus escrita, dizendo o que pode e o que não pode fazer em forma de mandamentos, em forma de preceitos, estatutos, como a própria escritura apresenta. É verdade que muita gente não sabe fazer a diferenciação entre lei, estatutos, preceitos e mandamentos. Tem gente que não sabe. Mas por que a Bíblia distingue isso? Porque alguns tipológicos iriam se cumprir em Cristo e outros não. Simples assim. Qualquer estudante sério vai encontrar esta verdade nas Escrituras Sagradas. Então, o texto está dizendo aqui, porque o objetivo final da lei é lhe levar até Cristo. Ou seja, você conheceu a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, aí você vai chegar e conhecer a Cristo. Depois que você conhece Cristo, aquele que conhece verdadeiramente, conhece o amor de Cristo por nós, né? Ou seja, o amor de Deus revelado em Cristo, que é o que ele quer dizer aqui. Então, é impossível conhecê-lo e não amá-lo. É impossível não amá-lo e não obedecê-lo, não é mesmo? Então, é uma sequência. Então, o objetivo inicial é a palavra, é a lei. Ele vai me levar até Cristo. Esse é o primeiro passo. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não conheço a lei, ou seja, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não posso chegar até Cristo. Se eu não chego até Cristo, eu não vou, no seu exemplo, crescer na fé, no conhecimento, na graça, até atingir a justificação e a salvação. Não é porque a lei vem primeiro e a fé vem depois, ou a graça completa o seu trabalho lá por último, que a lei deve ser desprezada, ser jogada no lixo, como alguns ignorantes ou até maldosos têm ensinado aos membros de sua igreja que não têm a coragem de buscar essa verdade por si só.
Mas essa é a verdade que Paulo está dizendo aqui, olha. O fim da lei, o objetivo da lei é lhe conduzir até Cristo. Então, algo que me pega pela mão e me leva até Cristo é algo bom ou é algo ruim? Se esse algo passou e não existe mais, quem é que vai me levar até Cristo? Não é mesmo? Então, deixa bem claro o que está sendo ensinado aqui e não aquilo que está sendo torcido, ou como alguns dizem aí, distorcido, né? Estão torcendo o texto bíblico. O texto ele é reto, ele é aprumado, ele é firme, mas estão torcendo, mudando o sentido original, que é perfeito, deixando o texto torto, torcido, para enganar as pessoas. Mas o texto aqui é claro, né? A lei me serve para levar até Cristo, mas a lei por si só, ela não me justifica. Ela me leva até Cristo, para que a justificação seja completada pela minha fé em Cristo. E a Bíblia ainda me diz, o próprio Paulo vai dizer aqui, no capítulo 10, aqui, né? Nós estamos no capítulo 10, né? No versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a lei, né? Ouvir a palavra de Deus. Então já imaginou? Se a fé vem pelo ouvir e agora eu elimino a lei, que é a palavra de Deus aqui, se eu elimino isso, o que vai sobrar? Não é mesmo? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine a nossa mente para que a gente possa enxergar a Escritura no seu óbvio sentido, sem a interferência do homem religioso que está repetindo as rezas, que vem lá da Idade Média, cheia de erros, né? Cheia de perturbações em relação à verdade. Que o Senhor seja aquele que nos ensina, como diz as Escrituras Sagradas.